Sustentado pelo recorrente Google do Brasil. Então vamos aguardar, o ministro relator vai fazer a exposição da causa primeiro. Senhor presidente, este aqui é mais um caso do Google, como tantos outros que nós já tivemos a oportunidade de examinar, sendo recurso interposto por essa empresa e por Renata Cristina Francisco contra a decisão que julgou procedente representação ajuizada por Darcy da Silva Vera, confirmando a liminar anteriormente concedida para a retirada de publicações em blog e aplicou também ao primeiro recorrente multa de R$2.200.000 pelo descumprimento de multa diária no valor de R$50.000, estabelecendo para cada um dos representados, Márcio Antônio Francisco e Renata Cristina Francisco Santana, multa de R$20.000, também por descumprimento da multa diária. Em face da sucumbência, os representados foram condenados ao pagamento de custas e despesas processuais, além dos honorários. Inconformada, a empresa que, recorre, suscitou por liminar de incompetência absoluta desta justiça especializada para processar e julgar a matéria, arguindo incompatibilidade do rito adotado pelo juízo, uma vez que o meritíssimo juiz se valeu do procedimento ordinário comum previsto no Código de Processo Civil, afirmando que sua aplicação na seara eleitoral ocorre tão somente de forma subsidiária e ainda falta de interesse de agir, porque, terminado o período destinado à propaganda eleitoral, não se logrou êxito em julgar a demanda antes da proclamação dos eleitos. No mérito, assevera não está caracterizada ofensa ao artigo 13 da Resolução 23.370 do TSE, tendo em vista que o blog continha apenas críticas do eleitor à administração pública local, o que se traduz no regular exercício de direito de expressão. Tecendo comentários sobre princípios constitucionais da liberdade de expressão e da livre manifestação de pensamento, aduziu que o conteúdo do blog não feriu direitos de personalidade da recorrida, afirmando ser inaplicável o artigo 21 da citada resolução, no caso do exame, porque não houve anonimato, não obstante a impossibilidade de a empresa fornecer dados pessoais dos usuários do blog. Argumentou que a multa aplicada seria exorbitante, merecendo ser reformada ou até invalidada, razão pela qual se faria necessária a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, defendeu que, na hipótese de condenação, os valores percebidos devem ser repassados ao Fundo Partidário Nacional e não como determinado na sentença. Pugnou pelo deferimento do efeito suspensivo em mérito o provimento do recurso. Renata Cristina Francisco, após descartar a tempestividade da interposição do recurso, asseverou que jamais alimentou o blog de seu irmão com notícias que envolviam questões políticas. Argumentou ter sido incluído no polo passivo da demanda em razão de um telefone celular cadastrado em seu nome, cujo chip foi utilizado sem consentimento do seu irmão para acessar a internet. Afirmou ainda a incompetência da Justiça Eleitoral. No mérito, afirmou tratar-se de matérias jornalísticas que não ferem qualquer dispositivo legal, pleiteando o acolhimento da preliminar e, no mérito, o provimento do recurso ou a redução da multa. Devidamente intimado, Márcio Antônio Francisco deixou transcorrer em autos o prazo para interposição de recurso. Em contrarrazões, a representante afirmou que o recurso da empresa recorrente é inexistente na medida em que a assinatura do instrumento de subestabelecimento é digitalizada, prática em desacordo com a legislação nacional, além de questionar as diferenças existentes nas assinaturas da advogada que subscreveu o recurso nas oportunidades em que se manifestou no processo. Quanto ao mérito, refutou os termos expendidos na peça recursal, pedindo não conhecimento dos recursos, tanto da primeira recorrente quanto da segunda, esta última em razão da revelia demonstrada aos autos.
caso não acolhidas as preliminares, puniram pela manutenção do decídio. A douta Procuradoria opinou pelo afastamento das preliminares, é no mérito o desprovimento das insurgências, e esse é o relatório. Senhor Ricardo Martins, você tem a palavra para sustentar pela Google do Brasil. Muito obrigado, Excelência, presidente, excelentíssimo senhor Carlos Martins Couto, desembargador, em nome de quem cumprimenta os outros. Excelência, esse é mais um recurso que está no sim, mas ele tem várias peculiaridades que se permitem tornam diferente dos demais. Todos os pontos, Excelências, trazidos pela autora, pela prefeita de Ribeirão Preto, a doutora Darcy Vera, são cíveis. A discussão é eminentemente cível. O que pretende ela é afastar publicações de um blog que tenham ofendido a sua honra, a limitação do direito de crítica do respectivo poder, alega também abuso na liberdade de expressão, diz que o blogueiro ultrapassou os limites da liberdade de expressão e pede uma multa mensal, uma multa diária de R$250 mil. De cara, a gente já vê um nítido propósito de enriquecimento, a clara vontade do um pedido, na verdade, indenizatório. Nós pede R$250 mil de indenização de multa diária e fala que isso não é indenização. Houve uma questão afastada pelo juiz de primeira instância que não haveria litiscondência com a outra ação dela na Justiça Civil, porque lá sim ele havia pedido indenização por danos morais, mas o que não é isso senão esse pedido de multa nesse valor? A primeira coisa que por isso, esse é um dos motivos que a Google disse pela incompetência da Justiça Eleitoral nesse caso. Nas eleições de 2012, agora passada, a Excelência Google foi representada em sofreu mais de 400 representações do Brasil inteiro. Essa foi a única em todo o país que tramitou pelo rito ordinário, que tramitou seguindo o CPC do início ao fim. Não tem um artigo, não tem um fundamento na lei eleitoral, nas resoluções do TSE, nada. É pura e simplesmente uma ação de indenização por danos morais, por supostas calúnias, injúrias, difamações cometidas por esse governo. O outro motivo que nós fazemos também para afastar a competência, lembrar que a prefeita foi cassada recentemente por decisão da Justiça Eleitoral de Ribeirão Preto. É certo que ela já recorreu, a decisão foi recebida, o recurso foi recebido no efeito suspensivo, mas imaginando e queremos que vá ser mantida essa decisão de cassação, seus direitos políticos, de seu diploma, a Justiça Eleitoral estaria aqui apreciando um pedido de uma parte que não tem legitimidade, ela não sequer tem seus direitos políticos. Tem um empate, é verdade, mas não tem o diploma mais que está aqui buscando essa justiça eleitoral. O que a gente tem, na verdade, é a questão da liberdade de pensamento. O artigo 5º da Constituição, o artigo 220, o artigo 54, 57 da Lei das Eleições. E aqui, até fazer um parênteses, não há anonimato. O que a Google não entregou são os dados pessoais como CPF, essas coisas, porque a Google não detém quando se cria um blog. Quando se cria um blog, a provedora de informática como a Google, ela detém o IP. Nesses autos forneceu o IP, tanto é que a justiça chegou à pessoa, a irmã do blogueiro e ao blogueiro, graças a esse fornecimento do IP. Então, nós estamos naquela discussão, até onde vai o direito de crítica, a liberdade de expressão. Meu cliente, Excelência, não concorda com nenhuma palavra que diz o blogueiro, não concorda nem discorda, isso não é questão da Google, isso é questão da ofendida com o blogueiro, com o jornalista Márcio Francisco, do blog. O que o cliente defende é o direito dele fazer essas críticas. Nós estamos tratando aqui de uma administradora pública, não estamos tratando de uma pessoa que não tem a vida pública, ao contrário, é uma pessoa conhecida. Me remete também esse dado a falar que ela tem uma carreira política brilhante, foi eleita vereadora, deputada estadual, prefeita, reeleita prefeita de um dos maiores municípios dessa cidade, mas parece ter escolhido a profissão errada.
porque não aceita uma crítica, excelência. O imprensa boa para a prefeito da Silvério parece imprensa Justiça, pelo nome dela como autora. São 135 ações, todas essas que eu grifei de amarelo: crime contra a honra, aqui ofensas, responsabilidade civil, crime contra a liberdade pessoal. Qualquer pessoa que faça uma crítica que ela não gosta, um jornalista, um outro político, a solução é entrar com ação. Contra a Google, especificamente, a solução é dupla: é entrar com ação pedindo a retirada do conteúdo e pedindo indenização monetária. Nós temos aqui 9 ações dela contra a Google. Todas remetem ao mesmo caso. Uma primeira da Justiça do TJ aqui de São Paulo, um blog que falava que ela, entre aspas, malufava, feito por um jornalista, uma indenização de R$ 46.500 mais o afastamento de retirada do blog do ar. Uma segunda também da Justiça Civil. Essa aqui foi contra uma entrevista do senhor Fernando Chiarelli, que era também candidato a prefeito. Deu uma entrevista, com ação para a gente tirar do YouTube a entrevista dele, multa de R$ 26.500. Terceira ação, contra o YouTube por fotografias e caricaturas. Fizeram um videozinho dela, multa de R$ 20.000, indenização de R$ 20.000 e retirada do material. Contra perfil no Orkut. Essa própria doutora Darcy Vera contra o blogueiro Márcio Francisco. E por aí nós vamos em todas. Parece que a nova função dela, o novo meio da prefeita, a máxima receber ordenado é, além da prefeitura, buscar indenizações milionárias contra o Google. E essa extrapola todos os limites da razoabilidade, né, da proporcionalidade, uma multa diária de R$ 50.000, que perfez aí no período eleitoral R$ 2.200.000. O presidente, senhor relator, nós não estamos falando aqui de uma TV que em Ribeirão Preto fez campanha ostensiva contra ela. Nós não estamos falando do maior jornal diário que fez campanha. Estamos falando de um blogueiro que não está em um site conhecido, não faz parte de um portal, ele tem um blog específico, tinha, porque já foi retirado lá, um blog específico que deve ter sido acessado por quantas? 1.000 pessoas? 2.000? Não tem poder econômico aqui do blogueiro, tanto é que a indenização maior, a multa caiu sobre a Google, não caiu sobre ele. Qual a ofensividade que teve, por mais que as palavras sejam duras, por mais que as palavras realmente ele possa ter se excedido, mas não é o caso de uma multa dessa, não é uma TV local, não é uma rádio local fazendo campanha contra a prefeita, é um blogueiro. Ele não tem mais blog. Eu tive curiosidade de digitar hoje para procurar, eu achei o Twitter desse jornalista, ele é efetivamente jornalista, tem 1.200 seguidores. Qual o público-alvo? A prefeita foi eleita, tanto essas denúncias que ele faz não foram levadas a sério, a prefeita foi eleita, foi reeleita na verdade. Então, nós pedimos o reconhecimento da incompetência da Justiça Eleitoral, subsidiariamente no mérito seja afastada completamente essa multa, a condenação da Google, e por fim, caso Vossas Excelências não concordem com esse pedido, que seja reduzida a multa de forma drástica. Eu trago um último argumento no caso da Google também contra o ex-presidente Fernando Collor, um mandado de segurança lá no TSE. Esse caso não terminou ainda, mas o parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral é o seguinte, peço para transcrever um parágrafo. Por analogia, tem-se que a veiculação da propaganda eleitoral irregular está sujeita a multa entre 5 e 30 mil reais. Portanto, o valor das astrentes combinadas no impetrante equivale, naquele caso, a 23 vezes. Peço que seja reduzida pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Muito obrigado, senhor. Tem a palavra do outro Procurador Regional Eleitoral. Presidente, nossos cumprimentos a Vossa Excelência, demais membros da Corte, nobre relator, outro defensor. Senhor Presidente, iniciando a respeito da preliminar ventilada, o Procuradoria entende que
em que pese a utilização da denominação, que nada muda, né, o conteúdo da ação ou do pedido jurisdicional, obviamente aqui trata-se de matéria eleitoral de competência absoluta da Justiça Eleitoral, diz respeito à existência ou não de propaganda negativa. Então, entende que essa preliminar deve ser rechaçada. Também, senhor presidente, entende aqui, a respeito até da alegação de mérito, o limite da liberdade de expressão, eu até pedi, em virtude também do compromisso da Procuradoria na preservação da liberdade de expressão. A Procuradoria, até em 2012, foi extremamente seletiva nas suas manifestações a favor de direito de resposta. Talvez alguns magistrados talvez nem se recordem de algum direito de resposta que a Procuradoria se manifestou a favor, justamente porque entendeu ali que fazia parte da campanha, o entrechoque de ideias, talvez com um pouco mais, né, de acidez, mas que é típico da campanha eleitoral. Então, que até para ver os autos. Efetivamente, aqui se trata do uso de uma série de expressões, ladra, corrupta, etc., que desborda, inclusive, no campo do direito comum. Então, não chama a atenção da Procuradoria aqui a utilização de uma ponderação, uma vez que, inclusive, a liberdade de expressão, mesmo quando despida do anonimato, a liberdade de expressão também está em total interdependência dos demais direitos previstos na Constituição. Isso não é somente na literatura ou também na jurisprudência eleitoral federal, inclusive da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, também fica muito tranquila a Procuradoria a respeito aqui da ponderação feita pelo ilustre magistrado do primeiro grau. E, em último lugar, senhor presidente, a respeito também do papel da Google nesse processo, até a respeito da multa que foi imposta, aqui também pedi para verificar o processo, mas mantenho que a posição da Procuradoria não se trata, com a devida vênia, de uma indenização por danos. Aqui se trata de uma estreante e que chegou a esse valor, confio aqui do que foi exposto da tribuna, aproximadamente 2 milhões, confio, não totalmente, confio na veracidade aqui trazida pelo ambiente defensor, mas chegou porque houve a recusa em cumprimento, houve o pedido de retirada do blog que foi deferido. Ou seja, cabia a Google cumprir a ordem judicial, mas era muito simples. Não se trata aqui de ditadura do judiciário, não se trata aqui de judiciocracia, mas se trata, claro, de utilização dos recursos disponíveis. E óbvio que as instâncias compõem as medidas que são cabíveis em qualquer Estado democrático de direito para fazer cumprir a ordem judicial. Então, se chegou a esse valor, se chegou em virtude dessa posição. Eu verifiquei a posição da Google em relação que entendia que não cabia retirar todo o blog, mas cabe ao recurso, exigia do juízo que listasse quais seriam as expressões a serem retiradas, porque o blog inteiro seria protegido pela liberdade de expressão. Mas cabe a Google convencer, mas não determinar o ilustre magistrado, convencer a instância superior do acerto da sua posição. Muito, vamos chamar assim, paroquial. Então, em virtude dessa concatenação de argumentos, senhor presidente, que é matéria de competência absoluta da Justiça Eleitoral, que na realidade aqui houve uma ponderação adequada em relação à liberdade de expressão, e chegou-se a esse resultado, uma ordem para que se retirasse determinada propaganda negativa e irregular, também comum, não é a primeira vez que há propaganda negativa e irregular, e a consequência foi a imposição da multa. Então, dentro de uma certa concatenação lógica. E por isso a Procuradoria se manifestou pela manutenção da multa, né? Porque houve a recusa, e eu verifiquei, inclusive, da ação inicial, houve esse pedido das frentes. Então, houve transparência,
E se a ordem judicial foi descumprida deliberadamente, entende a Procuradoria que não se pode invocar a posteriori o princípio da razoabilidade ou proporcionalidade. Era necessário, claro, cumprir a ordem judicial e a posteriori recorrer. E não, obviamente, sob pena, senhor presidente, de estimular essa loteria. Depois que a punição é imposta, diminui-se a punição. Pode-se até estimular o descumprimento de ordem judicial. Com base nisso, com muita tranquilidade, reconhecendo também aqui da tribuna a excelência dos argumentos, num tema que é muito caro a todos os brasileiros, que é a liberdade de expressão, mas num Estado democrático ela é ponderada e, obviamente, no tocante a descumprimento de ordem judicial, aí a Procuradoria não pode obviamente concordar. Não pode concordar, até porque o Estado democrático se caracteriza justamente por um dos seus atributos, que é o cumprimento das ordens judiciais. Sem mais devolver a palavra, opinando, senhor presidente, pelo desprovimento dos ambos recursos e consequente manutenção da decisão e da multa fixada do tribunal. Desembargador Matias Couto, Vossa Excelência volta a ter a palavra. O voto é longo e a emenda também. Vou ler a emenda quando tudo está sendo objeto de consideração. Os recursos pretendendo a reforma da decisão que, reconhecendo a ilicitude do conteúdo postado em blog, determinou sua imediata retirada sob pena do pagamento de multa diária. A Justiça Eleitoral é competente para apreciar casos envolvendo propaganda eleitoral, cuja matéria é regulada tanto no Código Eleitoral, por meio dos artigos 240 a 256, como na Lei das Eleições, em seus artigos 36 e 57. Não há falar em falta de interesse de agir em razão do término do período eleitoral. Tratando-se de veiculação de propaganda irregular, uma vez ajuizada a demanda em período anterior à realização das eleições, o interesse no mérito da causa persiste, sendo assim caso do exame após o pleito. Em relação ao rito adotado em primeiro grau, o meritíssimo juiz entendeu ser pertinente a adoção do ordinário previsto no Código de Processo Civil, porquanto a Google Brasil Internet Limitada e os autores do blog não se encontravam na condição de candidatos a cargos eletivos. Daí porque, não havendo prejuízo para as partes, não há falar em nulidade da sentença, em homenagem à regra Padre Litessa Viva. Entretanto, não obstante a adoção do rito comum ordinário no primeiro grau de jurisdição, não há como considerar a resignação de Renata Cristina Francisco tempestiva. É de se notar que, ainda que adotado o rito diverso, a interposição de recursos nos processos envolvendo propaganda eleitoral deve observar o prazo de 24 horas previsto no artigo 96 da Lei 9.504, como fez a recorrente pública, precedente do TSE que o menciona a respeito. Do mesmo modo, não cabe razão à recorrida quanto ao argumento de que o recurso da bula é inexistente, porque a assinatura da advogada subscritora da peça teria sido digitalizada. Em virtude das peculiaridades existentes na seara eleitoral, mormente no período dando correspondente, os recursos interpostos nas representações que versam sobre propaganda eleitoral dispensam formalismos. A teor do artigo 6º da Resolução 23.193, aspas, as petições ou recursos relativos às representações serão admitidos, quando possível, por petição eletrônica ou via facsímile, dispensando o encaminhamento do texto original, salvo aqueles endereçados ao Supremo Eleitoral, ao Superior Tribunal Eleitoral. Fecho aspas. Assim, não é razoável deixar de conhecer a citada peça recursal. Quanto ao mérito, os pressupostos identificadores do início eleitoral estão presentes nas mensagens inseridas no bloco, denominado Márcio Francisco, que contém ataques explícitos contra a recorrida
a fim de depreciá-la e individualizá-la, extrapolando o caráter informativo e o exercício da liberdade de expressão e manifestação do pensamento, configurada a propaganda eleitoral irregular de caráter negativo. Uma vez reconhecido pela Justiça Eleitoral o caráter ilícito da propaganda, não cabe à empresa qualquer juízo de valor sobre o conteúdo da decisão exarada. Ora, é desarrazoada e até afrontosa à Justiça a pretensão de não remover o conteúdo sob a alegação de que, ao analisar o vídeo, a Google constatou que não há qualquer propaganda eleitoral negativa extemporânea de conteúdo ofensivo, mesmo existindo decisão judicial reconhecendo sua ilicitude e determinando sua retirada. Nós caímos aqui no mesmo problema da exata conceituação do postulado da dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos da República. Isso ocorre também em relação ao direito de expressão. E se nós formos coletar a pletora de julgados existentes já condenando por ofensa ao princípio constitucional da liberdade de expressão, nós vamos perceber como a identificação sobre o exato limite é feita de maneira equívoca muitas vezes. Embora a recorrente não seja responsável pelo conteúdo das mensagens, como provedora de hospedagem do bloco originante destes autos, ela tem o dever de impedir o acesso e retirá-lo da internet quando determinado pela Justiça Eleitoral. Nos processos eleitorais, embora a sua peculiaridade, as multas diárias pelo não cumprimento de obrigações devem reverter aos autores de representações como esta e não à União. Menciono aqui precedentes do Colégio Tribunal Superior Eleitoral neste mesmo sentido. Não há falar em pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, eis que desnecessário o pagamento de quaisquer taxas, emolumentos ou custas para a postulação na Justiça Eleitoral, pois inaplicável na espécie o princípio da sucumbência. Daí porque, neste ponto, merece reparos a sentença recorrida. Senhor Presidente, em conclusão, não se conhece do recurso interposto por Renata Cristina Francisco, por intempestivo, sendo afastadas as preliminares suscitadas, dando-se parcial provimento ao recurso da Google, tão somente para afastar a condenação referida quanto às custas, despesas e honorários advocatícios. Mantida mais a sentença e é como voto. Então, pelo voto do relator, rejeita essas preliminares, não se conhece do recurso de Renata Cristina Francisco, por intempestivo esse recurso, e o recurso da Google dá provimento em parte para afastar da condenação a parte de custas e honorários advocatícios. Processuais também. Que houve uma condenação em várias, sobre várias. Nós vamos usar a expressão do Código de Processo Civil, despesas processuais. Sim, seria. E a causa está em discussão. Juiz Costável Solimene. Senhor presidente, eu li aqui as expressões, com todo o respeito ao eminente advogado a quem já saúde conhece, está crítico. Falta de educação. Agora, com relação a estender a responsabilidade sobre a Google, duas observações. A corresponsabilidade deriva, inclusive, da questão do compromisso social que a empresa tem, do serviço que ela presta. E no segundo momento, a Google não tem legitimidade para aferir o que pode ou não ser veiculado na medida que há uma ordem judicial. Então, com todo o respeito da parte que merece, o voto do relator é precioso, está em acordo com a jurisprudência, é de se acolher os pró-companheiros. Continua em discussão, a palavra. Faltam dois juízes. Senhor presidente, eu também acompanho parabenizando o voto do ilustre relator, não tenho nada a acrescentar. Realmente as expressões transbordam aqui a liberdade de expressão, né? São expressões fortes, não defecar dinheiro roubado,
prefeita corrupta, dinheiro roubado, tudo, se paga um preço módico em viver no Estado Democrático de Direito, que é o respeito, primeiramente, ao Poder Judiciário, o respeito à dignidade da pessoa humana, o respeito à Constituição Federal, essa questão de liberdade de expressão, mas parece que virou um clichê, liberdade de expressão. A liberdade de expressão tem limite, né? Tem limite na própria Constituição Federal. E houve um desrespeito a uma ordem judicial. Né? Foi falado aqui da tribuna pelo ilustre advogado que o valor é excessivo. Para retirar. Então, eu, parabenizando o voto do relator ali, com atenção aqui, o voto muito bem pontuado, mas não podia deixar de fazer esta observação. Acompanhe na íntegra o voto do relator. Então, o resultado que eu anuncio é que rejeitaram os preliminares, não conheceram o recurso de Renata Cristina por intempestivo e deram provimento parcial ao recurso da Google para excluir da condenação as despesas processuais e os honorários advocatícios. Muito obrigado.